outra coisa, fiquei possessa com a passividade da Pia na dentro de campo, né? E se eu tivesse lá no vestiário, ela disse literalmente essas palavras: o pau ia torar, porque eu não ia aceitar essa passividade das jogadoras não contra a Jamaica. Não, o pau ia comer, o pau ia cantar, não pode. Então, assim, ela ficou possessa da vida, uma declaração forte da Cristiane, porque tem muita gente aí, parece que você não pode criticar a seleção de futebol feminina, né? Você tem sempre que passar a mão, né? Então, que bom que a Cris, uma mulher... se posicionou, né? Se posicionou. E ela pode, né? Ela tem autoridade para isso, né? Pode, ela tem. E ó, ela tem, né? Na próxima semana aí, o comando aí, a CBF aí, ela vai falar aí sobre seleção feminina e muito provavelmente a Pia é improvável na seleção, hein? A Pia segundo aí o que vem rondando aí as catacumbas aí da CBF, viu? Segundo a boca miúda? A mas boca é mais miúda. Ô Pedro, mas você que é um jornalista sempre muito bem informado, mas você acha que a seleção brasileira feminina vão colocar um treinador interino também ou já vem definitivo? Sei lá, normal, porque assim, eles colocam o interino e lá na frente, né? Mas o Edinaldo é brabo pra isso, hein? Olha só, se tratam a seleção masculina dessa maneira, né? Com interino, sem interino, aí tira o interino, põe outro interino, espera um estrangeiro, e você imagina como que tratam a seleção feminina, né? É uma piada, né? Piada mesmo. Tá. Essa aí eu deixo aí pra pensar. Piada. Piada. Tá certo. Adilson, voltamos amanhã? Voltamos amanhã, meu caro Pedro. Um abraço pra você, um abraço também pro nosso ouvinte, né? E amanhã o Momento Esportivo tá de volta. E o Leonardo aqui conosco, viu? Opa, uma boa sorte pro Leonardo aí, subprefeito de Pinheiros, que ele, assim como você, seja feliz com o Palmeiras hoje, viu? No dia do porco. Tá certo. Pinheiros que eu te quero verde. Lembrando que o Metrópole Foco tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você vai ficar aí rapidinho. A Débora Mendonça, ela que atualiza a situação do trânsito em tempo real aqui na capital paulista. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. 9h38. Em tempo real. As informações do trânsito na Trianon. Passe na Pets e aproveite os últimos dias da campanha de diversão com uma seleção especial de produtos para momentos únicos com seu cachorro. Pets, a diversão começa aqui. Tem serviços de manutenção na Marginal do Pinheiro, sentido rodovia Castelo Branco, e o trânsito congestiona da ponte Transamérica até a Verbo Divino, pista lateral. A pista expressa alivia um pouquinho antes, na altura da estação Grande Julieta da CPTM. O trajeto de 3,5 km é feito em 15 minutos. Prefira as paralelas Cecília Lotenberg e Chucre Zaidan. Passe na Pets e aproveite os últimos dias da campanha de diversão com uma seleção especial de produtos para momentos únicos com seu cachorro. Pets, a diversão começa aqui. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real. Aqui no 740M da Rádio Trianon. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. No ritmo da cidade, a mais paulista das rádios.
Trianon AM 740. A voz de São Paulo. Esta nação. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Trianon, 24 horas no ar. A mais paulista das rádios. Retorno aqui do Metrópole em Foco. Hoje nós estamos recebendo aqui o subprefeito de Pinheiros, Leonardo Casal dos Santos, ele que assumiu em fevereiro, dia 6, né? 6 de fevereiro. Perfeito. Foi no carnaval, ele estava lá no Lago da Batata, queria desfilar, aí falaram, não, vem pra cá, ele teve que largar a fantasia, nós estamos brincando aqui, né? Mas eu tinha viagem comprada já. Eu não ia desfilar, mas eu ia sair de férias. Eu ia sair de férias. Olha, e aí o Leonardo assumiu. Todo mundo sabe aí que o prefeito Ricardo Nunes ficou muito chateado com o que ele viu na época. Foi acho que a gota d'água lá foi o caso do bueiro, né? Do bueiro. Então foi tudo para água abaixo, aí ele chutou o balde também e chamou o Leonardo. E essa é a segunda vez que o Leonardo assume uma subprefeitura. Perfeito. Tá? Ele esteve na subprefeitura da Lapa, isso em 2019, foi isso? 2020, nos dois últimos anos do governo Bruno Covas. De 2019 e 2021. Tá? E ele foi chefe de gabinete também da subprefeitura Freguesia do Ó, Brasilândia. Perfeito. Que nós vamos receber o subprefeito amanhã. Da subprefeitura. Dê um abraço no Sérgio para mim, sou fã dele. Ele vem aqui amanhã, já está mandando material, eu confirmei, né? Falei, tá tudo certo? Não, tá tudo em ordem. Sou fã dele. Então tá ótimo. Então, a subprefeitura, olha, a gente procura aí trazer o pessoal. Mas ele também foi chefe de gabinete da Soninha Francini, quando vereadora na cidade de São Paulo, e do Ricardo Young, né? Também foi assessor parlamentar do Ricardo. Bom, enfim. E ele é do Rio Grande do Sul, é isso? Você teve Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje à noite, corrigindo, fazendo aqui uma tréplica, tanto para você quanto para o Adilson, que saiu do ar agora há pouco. Nascido mineiro, galo, e vai galo hoje à noite. Rapaz, e corintiano, graças a Deus. Mas você teve na PUC do Rio Grande do Sul?
Eu fiz a minha pós na PUC do Rio Grande do Sul. E você sabe que no Rio Grande do Sul tem um município chamado Santo Cristo. E Santo Cristo hoje é feriado, porque é o dia do porco. É dia de comer porco, tá certo. Rapaz, tá certo, tá certíssimo. Eu vou ficar quieto aqui. Eu só tenho algoz. Quem começou foi você. Foi. Você disse que eu era palmeirense, não ele foi? é galo, rapaz, ele é galo. Tá certo. Então ele falou que hoje o galo engole o porco. Hoje o único verde que vai fazer gol é o Hulk. Tá bem. Olha, Leonardo, subprefeitura de Pinheiros, ela é responsável pelas áreas do Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista, né, e Pinheiros propriamente dito. Sim. Então nós estamos falando aí numa área, né, de 38,9 quilômetros quadrados. 38,9 quilômetros quadrados, mais de 500 mil habitantes. Não, a gente está, na verdade, com 305, entre 305 e 310, de acordo com o censo desse ano. Isso. Do último censo, a gente tinha 289 mil, como eles calcularam mais ou menos em 5%. A gente que diga que o censo foi feito errado, mas independentemente disso... Bom, também não pode fugir nos muito. Cálculos deles, entre 305 e 310. O fato é que a gente vai do Parque Vila Lobos até o Shopping Morumbi, subindo até a Paulista. Tá, aí pega o Shopping Morumbi. Shopping Morumbi... Do Shopping Morumbi, descendo, aí já é da subprefeitura de aí Santo Amaro. Exatamente. Aí eu sigo pela Santo Amaro, subo a Brigadeiro, Paulista, Heitor Penteado, Cerro Corá, encontro de novo no Parque Vila Lobos. Tá, e da Santo Amaro também, se você estiver na Avenida Santo Amaro, chega até a Brigadeiro Luiz Antônio, até a Chucre Zaidan. Entre a Chucre Zaidan e a Brigadeiro Luiz Antônio é tudo meu. Pra baixo, né? Entre a Santo Amaro e a Marginal. Tá. Eu pensei que, por exemplo, pegando a Avenida Santo Amaro, fosse até próximo a Bandeirantes, seria a sua avenida. Eu passo a Avenida dos Bandeirantes. Eu vou até a Chucre Zaidan. Agora Santo vai Amaro, eu vou até a Chucre Zaidan. Zaidan. E aí na Chucre eu desço, passo ali do lado do Shopping Morumbi, encontro com a Marginal. Então... Brooklyn velho é meu também. Mas não era, né? Não, sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. O pessoal do Brooklyn diz que ali é o pedaço esquecido da sub de Pinheiros, né? Rapaz. Mas ali é nosso. A gente tem cuidado bastante daquele cantinho ali. O Vicente Hall seria uma divisa? É? A Vicente Hall seria uma divisa ali? É lá mesmo. Rapaz, não... Fiz a coisa errada. Porque eu morei por lá. Eu também. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo com 7 anos, em 81. A gente foi morar naquela região ali. Rua Indiana, Vieira de Moraes. Tá, Rua Indiana é Brooklyn. Brooklyn velho, A Rua Indiana. Isso. Eu morei ali perto da Fonte Petrópolis. Tá. Eu morava lá na Fonte. Eu acho que você conhece. Conheço. Eu morei naqueles predinhos brancos do lado do Banespa ali, que é 100 metros da Fonte Petrópolis. Sei, aqueles predinhos brancos ali do lado do Banespa. Esporte Clube Banespa. Exatamente. Bom, vamos lá. Fevereiro, então você está aí há mais ou menos 6 meses. 6 meses, né? Em 6 meses, o que pode se falar? Bom, limpou os bueiros. Limpamos muitos bueiros, a gente fez, e aí, após aquele episódio que você já comentou aqui no começo da sua fala, que foi o que culminou, né? Veio uma ordem do prefeito e a gente fez um mutirão, não só em Pinheiros, mas na cidade inteira. Na sub de Pinheiros, nós multamos, quase 100 multas nós fizemos, tanto contra as empreiteiras e contra as concreteiras, porque elas são corresponsáveis nesse problema, na questão da nata de concreto, né? Eu até, Pedro, tive até uma construtora que prometeu que ia me processar, porque eu andei mostrando a placa deles e o nome deles nas minhas redes sociais. Esse pessoal tem que vir à tona. A gente precisa mostrar isso, porque à época o prefeito depois entendeu isso, e o interessante do Ricardo quando eu assumi, a gente se falava todos os dias às 6:30 da manhã e meia-noite, e ele trabalha, cara. Ele trabalha.
Então, assim, a gente foi comentando e eu relatei para ele que a multa era muito baixa, era uma multa de R$1.000. O que é R$1.000 para quem está construindo um prédio que o apartamento custa R$1,5 milhão? Né? Eu pago, né? Pois é. Então ele falou, não, isso é um absurdo, nós vamos mudar, e mandou um plano de um projeto de lei para a Câmara e mudou essas multas, subindo aí para R$40 mil, R$30 mil. Você relembrou ele, você foi um dos caras que cutucou para que isso. Sim, não, e ele falou, não, eu não estou sabendo disso. Chamou o pessoal de finanças, chamou o pessoal do jurídico e falou, não, precisamos corrigir esse erro, porque isso é um erro. Porque esses cálculos baseados em leis muito antigas. E a atualização deles é em cima de UFIRs, de coisas que não vão. Que os valores são muito baixos, sem atualização. Então ele fez essa atualização, o que nos permitiu não só multarmos as concreteiras, e aí, mas o principal foram as concreteiras, é o dono dos caminhões. Sim. A gente chegou a multar em R$40 mil cada caminhão. Eles lavam aquele. Primeiro, eles lavam, na hora que vai tirar o concreto, cai um monte ali. Depois eles ficam lavando e vai tudo para dentro do bueiro. Isso aí eu recebi uma denúncia de um pessoal que mora ali. Aí você falou Esporte Clube Banespa, que mora em frente, as ruas em frente ao Esporte Clube Banespa. O Esporte Clube Banespa fica ali a entrada principal na Santo Amaro. Perfeito. Do outro lado, né, ali do outro lado da Esporte Clube, ali virou um canteiro de obras. Então, lotado de prédios ali, construção. E ali está um verdadeiro inferno. Primeiro que você não consegue passar com o carro ali sem cair dentro dos buracos, porque aqueles caminhões pesadíssimos, a rua não foi feita para aquilo. Então eles simplesmente estão arrebentando, estão detonando tudo aquilo lá, esperando que a hora que o prédio ficar pronto, então aí sim vão lá e arrumam a rua para que eles possam vender o empreendimento. O que está errado, a responsabilidade deveria ser dele. Perfeito. Né? E é uma das coisas que nós batemos aqui. Se vocês vão fazer, vocês têm a responsabilidade, inclusive, de pagar esse asfalto que vocês estão estragando. Porque não é bem dessa forma, né? Na minha opinião, Pedro, a gente tinha que ir além disso. A empreiteira tinha que ser responsável não só pelo asfalto, mas pela questão de drenagem também, né, em frente ao seu empreendimento. Porque aonde eles estão construindo um prédio em que vai ter 20, 30, 40, 50, 100 famílias, eram 4, 5 casas. Exatamente. Eram 4, 5 famílias. Exatamente. Então o sistema de drenagem, toda a questão em frente, o esgoto, a rua continua do mesmo tamanho, tudo é antigo, que é um dos principais problemas que a gente tem hoje em Pinheiros. É um bairro em que essa questão de água, esgoto, drenagem, essas coisas já está colocada há muito tempo. Né? Então, assim, é um bairro antigo, toda a região é antiga, é a mais valorizada da cidade justamente por causa disso. E o problema hoje é esse, é antigo. Então, com a quantidade de prédios que tem subido também no Brooklyn, Pinheiros, Rebouças, o nosso sistema de drenagem não aguenta, não suporta mais, né? Então o prédio, na minha opinião, também tinha que ser responsável por ampliar o sistema de drenagem na frente de onde ele está construindo. Nós estávamos discutindo isso quando começou a se discutir, quando estava já no auge da discussão aí da revisão do plano diretor. Então você conhece a Lucila Lacreta, esteve aqui conosco, o Ivan Malho. Ela é presidente da Associação dos Moradores de Bairro do Jardim Jacaré, que é da região de Pinheiros. Que é da região de Pinheiro, e discutindo muito sobre isso. A preocupação, né, é lógico, todo mundo, você vai perdendo a qualidade de vida também, a partir do momento que você vai destruindo, vai derrubando as casas para levantar, é difícil, você vai adensando a região, e tem muita gente que é a favor, fala, não, São Paulo é isso mesmo, tem que levantar, mas São Paulo também tem que crescer por outras áreas, não é só naquela. E assim, é lógico, é muito natural que ninguém quer perder a qualidade de vida. Hoje, se tiver uma qualidade de vida boa, né,
Eu estou falando porque eu moro numa região que hoje virou um canteiro de obra. Então você vai perdendo, né? Você acorda, você fala, ué, cadê meu vizinho? A casa dele já está no chão, já estou levantando o prédio. Você ganhou 50 vizinhos. Ganhei 50 vizinhos. Cadê o meu vizinho? Você ganhou 50 vizinhos, Pedro. Será que a gente perde a qualidade de vida mesmo? Essa é a minha conversa com a Lucila. Quando a gente foi lá, eu conheço o trabalho da Lucila, da Câmara, eu respeito muito. Mas eu concordo um pouco com o prefeito quando ele fala, escuta, a nossa região central, e essa que a gente está falando, é a região em que melhor nós temos a questão de transporte, a questão de saúde, o metrô está aí, os ônibus estão aí. Então, assim, a gente sempre falou, vamos ocupar o centro. Aí quando começa a ocupação no centro, a gente reclama que está ocupando o centro. Outro dia eu recebi lá uma reclamação de um munícipe, e aí na carta, que ele me mandou isso por carta, ele falou, olha, estou morando no interior, porque ao lado do meu apartamento estão subindo mais 3 prédios, então assim, justamente com essa lógica, então a minha qualidade de vida caiu. Aí eu parei para pensar, falou, mas senhor, o senhor está falando que ao lado do seu apartamento, não foi essa reclamação do dono da casa ao lado do seu apartamento, quando o seu apartamento foi construído? Então a gente está passando por uma modificação na cidade, mas não necessariamente tem a ver, assim, é que todos nós somos saudosistas, né, Pedro? A gente gosta, o brasileiro, eu brinco que o brasileiro é o povo mais revolucionário que existe na face da terra, para a manutenção do status quo. Você mexe no status quo do brasileiro, ele vira o bicho, né? Assim, quando a gente pega qualquer estudo, quando a gente fala em pegadas de CO2, quanto mais adensado em qualquer estudo que você falar para a gente diminuir as pegadas de CO2 na Terra, qualquer estudo que você vê, quanto mais adensado é uma região, menos CO2 ele produz. Sim, né? Porque aí vai estar ali a padaria, vai estar ali o supermercado, vai estar ali o médico, vai estar ali indo embora. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Eu acho que o poder público tem que cuidar disso. O poder público está aí para poder fazer essa gestão do que tem que ficar. O poder público tem que olhar para garantir que ele não vai ser gentrificado, que uma região não vai ser gentrificada e quem mora ali, que não quiser sair, vai ser esmagado. Então a gente precisa olhar com este olhar de proteção dos mais vulneráveis e para garantir com que os prédios cheguem, as plantas cheguem, os projetos cheguem e acabem com todo o verde. Né? Eu preciso analisar um projeto, eu preciso deixar o prédio subir, mas eu preciso garantir que tenha verde dentro do prédio. A Secretaria de Uso e Licenciamento faz isso, a Secretaria do Verde faz isso, e o meu papel na subprefeitura é fiscalizar para que aquela árvore não caia, que está no projeto. Né? Então, assim, eu acho que esse é o papel do poder público, garantir que o verde não acabe. E aí, quando a gente vai adensando, eu tenho a possibilidade de trazer o verde que estava naquele terreno para fora do terreno. Então a gente começa a implantar na cidade os jardins de chuva, as vagas verdes, a gente começa a implantar na cidade outras formas de trazer o verde. Né? E a gente tem feito isso na cidade inteira. A cidade de São Paulo, por onde você passa hoje, você encontra aquelas plaquinhas aqui, mais um jardim de chuva. Né? A gente tem investido em áreas verdes na cidade. Então, mas o Leonardo, eu até concordo contigo, mas a gente teve aqui vários debates, não só, eu falo Lucila porque ela está ali na sua região, mas nós recebemos aqui várias entidades, várias pessoas ligadas aí a entidades que têm aí por objetivo também preservar, porque é o seguinte, você vai discutir, mas você tem que preservar. São Paulo cresceu demais, nós temos 12 milhões e meio de habitantes, é um número muito grande, né? Expressivo. Aí você fala no verde, você tem aí você falou em Brooklyn Velho, Jardim dos Estados, Alto da Boa Vista. Esses daí tem um verde legal, tem uma certa preservação. Mas daí se você for pro extremo da Zona Leste, aí eu vou falar Guaianazes, aí você não tem nada a não ser concreto. Por quê? Quer dizer, você não tem. Aí, porque quando você fala em qualidade de vida, aí você dá também para as novas gerações a opção deles poderem viver numa cidade. Que se eu tiver que morar em Guaianazes, eu quero ter uma qualidade como
quem mora em Pinheiro. E hoje eu vejo assim, as construtoras, elas estão invadindo esses bairros, que cada apartamento vai custar 2 milhões de reais, não é para quem... não é uma, vamos dizer, você não está criando uma cidade inclusiva, porque pouca gente vai conseguir comprar um apartamento desse. E muitos investidores vão comprar para deixar aí. Mas, assim, então, você não está levando também, não se pensou, talvez, os vereadores aí, né, nessas discussões, não se olhou um pouco mais para que tipo de compensação pode se dar para esse povo que mora um pouco mais na franja, aí, na própria periferia. Eu concordo com você em alguns aspectos e outros não. Estamos aqui para discutir. Nós estamos aqui para conversar, para debater, discutir jamais. Quer beber? Discutir, pode beber, discutir a gente discute água. Discutir a gente discute falando de futebol, mas como o Adilson já foi embora e a Para Esportes também já acabou, ele não vai esquecer. Então a gente não discute mais. Ele não vai esquecer, ele vai cantar de galo aqui. Mas o importante, assim, o boom do mercado imobiliário está se dando na parte central da cidade, não está se dando na cidade de Tiradentes. Não está se dando em Guaianazes. Grajaú. Não está se dando lá. Não, o que tem se dado lá, e aí se você pegar as redes sociais, tanto do prefeito, quanto da prefeitura, quanto da subprefeitura e dos subprefeitos nesses locais, você vai ver que o que está se dando são obras. São Paulo é um canteiro de obras hoje. E essas obras não estão só na parte central. Elas estão principalmente nas periferias. Aonde há um pouco tempo atrás tinha aqueles córregos que tinham as enchentes, nós estamos na prefeitura nessa gestão canalizando todos esses córregos para que essas enchentes não ocorram mais. E a gente está garantindo parques, nós temos inaugurações de parques nessas áreas de uma forma quase sistêmica, né? Tanto parques quanto céus. Então, assim, a gente tem levado a melhoria de vida para essas regiões. O que a gente está trazendo para o centro de São Paulo são as moradias. A gente está trazendo a possibilidade de pessoas virem morar mais no centro, e a partir do momento em que eles diminuem um pouco esse adensamento, essa quantidade de pessoas, porque lá não é adensado ainda, nas periferias, a gente tem condição de ir neste movimento e abrindo áreas verdes nessas regiões. A gente tem feito asfaltamento onde era ruas de barro, perdão, nas franjas, e está melhorando a questão de infraestrutura nas franjas para que essas pessoas possam escolher, queremos ficar aqui ou não. E aí as pessoas que estão vindo para cá, esse movimento que está vindo, a gente consegue ir abrindo áreas verdes, né, nas franjas, né? O grande São Paulo hoje, se a gente pegar somente em números, São Paulo hoje bate a meta da OMS de áreas verdes por quilômetros quadrados por habitantes. Só que não está bem distribuído. Exato. Né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de redistribuição. É mais ou menos o que dizia Joelmir Bepping, aí o que você está falando, né? O Joelmir Bepping falou o seguinte, porque isso aí é estatística, né? Sim. Estatística. Sim. Então, se você não come um frango, e eu como um frango, e você passa fome, que não comeu nada, você não pode ficar triste, porque pela lei da estatística comemos meio frango cada um. Perfeito. Tá? E na verdade, né, a gente está falando aí, estamos batendo a meta da Organização Mundial de Saúde, mas nós temos que olhar... Sim, temos que redistribuir, perfeito. Porque se isso concentra, né? Ficar somente concentrado no local... Né? Concordamos com o João Mirbete, tanto você quanto eu. E você falou aí sobre aí os córregos, e isso daí passa por uma coisa chamada regularidade de coleta, né? Coleta, durante a pandemia ela ficou muito prejudicada, as pessoas também, por estar mais em casa, criaram mais lixos, esses lixos acabaram sendo distribuídos também por conta de chuva, de uma série de coisas. Bom, enfim, trouxe muito mais problemas, e os córregos esses córregos mais abertos, eles estão mesmo na periferia.
nesse centro expandido eles já estão mais canalizados. E aí também tem um problema, né? Porque ele canalizado não tem para onde ir, eu não sei, dentro daquela tubulação. Não, mas tem, ele canalizado, não consegue, mas não fechado. Eles continuam a céu aberto. Mas então, e aí, como é que trabalha essa questão? Porque dentro na própria região da sua subprefeitura, que aí vocês pegam Moema, nós vimos aí o que aconteceu com Moema, né? Sim. Que até então era uma coisa... Como Moema tem enchente, né? As pessoas falavam, como é que pode ter enchente em Moema? E tem enchente sim, porque tem uma série de foi subindo, mas aí... Moema cresceu pro lado de cima e esqueceu de dar uma infraestrutura e as coisas foram... Mas aí, Pedro, nós vamos voltar e brigar com o Prestes Maia. Não, mas deixa ele lá. Pois porque foi na época dele que a gente decidiu que era mais fácil construir rua e avenida em cima de leito de rio. Você sabe que aqui na Paulista... Era mais barato, aqui na Paulista até tem outra Paulista por baixo. Tem, né? Você sabe? Sei. Tem uma outra... Tanto é que aquele túnelzinho que passa ali na Consolação era para circular aqui embaixo da Paulista e fecharam toda uma coisa que era do Prestes Maia também. Sim, era a ideia das grandes avenidas do Prestes. E é um projeto interessante. Interessante. Ele bateu na sala cofre do prédio onde era o Banco Real. Só esqueceram de fazer não avisaram. Não avisaram. Mas era uma... Você vai para Boston, por exemplo, você anda debaixo de Boston quase inteira num túnel. E aí você vai saindo do túnel só na parte em que você quer da cidade. É meio a lógica que ele quis colocar aqui na Avenida Paulista. O projeto tinha visão. Sim, tinha uma visão de futuro. Não, é que o Prestes, mas assim, eu brinquei do Prestes Maia, mas se o projeto inteiro dele tivesse sido implementado, nós teríamos um monte de coisa resolvida, porque a ideia era levar as grandes avenidas até os rios, Pinheiros e Tietê. Foi quando fizemos lá, acertamos os rios, né, retificamos os rios para eles serem retos, e nos rios tinha lá onde é o Clube Tietê, né, e assim os postos onde você parava o seu carro, parava o ônibus, você pegava o barquinho e ia pelos rios, ou para as franjas da cidade, ou para o interior. Então assim, o projeto foi uma visão de futuro. Não deu certo. Porque paramos no meio, né? Coisa de brasileiro. Agora o Ricardo aí, quando o vereador, hoje o prefeito Ricardo Nunes, quando o vereador, ele lançou um projeto aí, até foi aprovado, né? Do transporte. Sim. Que eu acho que é muito importante. Mas na época também parou um pouco porque... tinha que conversar com o governador, porque os rios não pertencem ao município, os rios pertencem ao estado. Mas né? a represa sim, que é onde sim, onde mas depois, mas ele teve, por exemplo, a pegar e passar. É um projeto interessante? Tá aí agora a oportunidade de se conversar e quem sabe tocar esse projeto. É lógico que você tem que fazer uma certa manutenção nesses rios, que senão acaba sendo inviável. Mas tem como fazer o negócio, tem que sempre utilizar as estações de trem, né, que estão ao longo. Bom, então, sobre essa questão do lixo, como é que a subprefeitura pode intervir nisso aí? A gente tem feito, assim, nós começamos agora na Sub de Pinheiros, primeiro a gente precisa chamar a responsabilidade os donos e proprietários dos comércios, né, que são geradores. Por lei, eles têm que contratar uma empresa privada para fazer a coleta de lixo deles, e eles normalmente não fazem. Com a pandemia, os que faziam pararam de fazer, né? Ou fazem pela metade, ou fazem só um pouco, ou fazem só para justificar. Eu tenho aqui o cadastro, mas eu mas já que não está tendo tanta fiscalização, vamos ir colocando na rua junto com o residencial. Divide também, né? Coloca em vários saquinhos. Exatamente, sai o funcionário andando, vai indo pro ponto de ônibus, deixa um no número 2, aí depois deixa outro no número 10. Não é um grande gerador, acaba mostrando que não é um grande gerador. Assim, isso é a malandragem, né? É o brasileiro, acho que a gente precisa chamar a responsabilidade de todos os cidadãos. E aí não interessa a classe social, porque os donos de construtora também não são classe média, são classe alta, já não são nem classe média alta, são classe alta e eles fazem isso nas suas obras, né? Os bueiros estão entupidos por causa disso. E se a gente for fazer uma vistoria técnica,
quase que eu posso dizer que quase um grande percentual deles, as construções não estão de acordo com o que diz o manual técnico que tem que ter dentro da sua né, a questão de descarte do lixo, do concreto, dos resíduos, também não está sendo seguido em 100% daquilo que tem que ser feito. Então é uma coisa, a gente precisa chamar a responsabilidade cidadã das pessoas. Eu trouxe há um mês atrás um fiscal de Selimp, que é a Secretaria Executiva de Limpeza, e a gente começa agora, com tudo organizado aqui em Pinheiros, a gente começa a fazer uma vistoria eletrônica nos bares, restaurantes, comércios da região. Então, assim, o que eu puder falar, se tiver, com certeza os nossos ouvintes têm aqui pessoas da região que estão nos escutando, se regularizem na SP Regula, na questão de grandes geradores, porque as notificações vão começar a chegar. Você, na sua região, você tem, assim, vários problemas, né? Por exemplo, nessa questão de grandes geradores, porque você tem, por exemplo, aquela região da Vila Madalena. Sim. Ali é uma região de bares, né? Tem uma vida noturna muito grande, é lógico que ali aqueles bares geram grandes resíduos, fora barulho, fora uma série de coisas, né? Que você tem que ali, você tem congestionamento, você tem um problema de trânsito, que no final das contas, mesmo não sendo problema de subprefeitura, vai respingar. Não tem como não respingar. Tá? Sempre vai cair. O prefeito não olha como está essa rua, olha o trânsito aqui. Mas Perfeito. Não tem nada a ver com a subprefeitura, o trânsito, tá? O congestionamento, mas vai respingar, não tem como fugir disso daí. Qual o trabalho que vocês estão Então, Pedro, não tem a ver com subprefeitura, e agora eu vou falar contra mim. Eu vou depor contra mim mesmo. Mas tem a ver com subprefeitura. Porque o fato gerador é o funcionamento dos bares e dos restaurantes. E quem fiscaliza esse funcionamento sou eu. Então, assim, se eu não tiver os bares e restaurantes, só tem trânsito na Vila Madalena pela quantidade de bares e restaurantes que lá tem. Não é por outra razão. Ali não é aquela quantidade de carros. Ali não estão visitando a avó que mora nas casas. É por conta dos bares e restaurantes. Então, assim, o funcionamento, a capacidade, o número de pessoas que tem dentro dos bares e restaurantes, porque o empresário ele está sempre querendo botar mais para dentro, né? E se o bar dele já lotou, ele começa a vender cerveja na rua. Mas porque se eu não vender, o meu vizinho vai vender. Exato. Né? Então, assim, já tive algumas reuniões com o pessoal, especificamente na Vila Madalena, ali na Rua Guaicuí, atrás da igreja do Largo da Batata, sobre esse quesito. E aí eles começam uma guerra, uma briga sonora eu aumento a minha caixa de som porque eu toco pagode, e o bar da frente que toca funk também aumenta para o dele ser mais alto do que o do pagode. Como se isso fosse atrair cliente. Aí fica um pagode. E aí só aumenta a incomodidade, como se a minha música mais alta fosse atrair mais clientes para o meu bar. Exato. E não é verdade, só aumenta a incomodidade. Né? Então, assim, a gente tem a gente tem passado diariamente, né? As minhas equipes de fiscalização passam todas as noites em alguns roteiros, a gente faz variação de roteiro. E eu avisei para eles, nós não vamos parar e brigar com vocês, né? Eu vou tirar uma foto e num aplicativo nosso, georreferenciado com data e hora, então não tem como dizer que não foi naquele dia, naquela hora, e nós vamos só começar a escrever multa para vocês. Então a gente tem multado os bares e restaurantes, e aí e eles vão começar a receber as multas, e daqui a pouco eu já vou ter possibilidade de poder fechar aquele estabelecimento. Então, se eles não se enquadrarem, eu vou lacrar esse tipo de estabelecimento. E você já tem feito isso? Já estamos fazendo. Assim. A maioria deles estão ali mesmo, naquela região da Vila Madalena, né? Não, eu tenho problemas também no Jardim Paulista, eu tenho problemas no Brooklyn, eu tenho problemas no Itaim. Bom, o Itaim, sim. Não, o que eu digo assim, em termos de barulho, de bares, isso, aquilo. E você falou Jardim Paulista, tem problema também? Assim, no Jardim Paulista, o nosso problema maior é menos de barulho e mais de incomodidade na questão dos valets. Então, isso
os valetes, eu acho que é. Mas são Nem problemas sei que chegam que para mim. existe isso, né? Porque, assim, é um problema, eu acho que é para a cidade toda. Esses valetes, eu não sei, eles simplesmente nascem, mas eles não são. Não tem uma lei que regula. Assim, a forma como eles teriam que trabalhar, Tem, né? tem. E por que não se faz? Porque eles. Porque assim. Porque a rua é deles. Então, exatamente Você isso. passa, Tem. A fiscalização é minha. Né? E aí vou de novo depor contra mim. Mas eu posso depor contra mim com tranquilidade porque a gente está agindo. Né? Você se autodefende? Então, eu mesmo me acuso e eu mesmo me defendo, e aí fica a cargo de você, dos seus ouvintes, da população, me julgarem se eu tô certo ou não. Eles têm, os valetes, as empresas de vales têm que ter um cadastro na prefeitura, eles têm que ter um cadastro ou uma relação com o estacionamento próximo do restaurante. E esse carro tem que obrigatoriamente estar dentro desse estacionamento. O que não acontece. Na maioria é muito difícil. Muito difícil. Mas eles isso vão que se a gente... ocupando das ruas. Perfeito. Perfeito. E final de semana eles vão se ocupando daqueles estacionamentos das próprias lojas que estão fechados. Eles vão jogando os carros dali. Exatamente. Entendeu? Não tem assim uma grande responsabilidade, embora a responsabilidade acaba sendo também, pelo menos uma responsabilidade solidária, né? Do estabelecimento que está contratando aquela questão do valet ali, não? Perfeito. E aí, mas o valet é que recebe a multa nesse caso? Eu faço para os dois. Para os dois. No meu caso, Pedro, eu faço para os dois. Aí eu deixo eles recorrerem. Né? Deixo eles, assim, eu faço para os dois. A briga fica por vocês, né? Não, tá certo, tá certo. Assim, se a gente não meter a mão no bolso. E essa multa, ela é suficiente para... Ou ela só assim, é uma multinha educativa? Não, porque a primeira ela até é educativa. A primeira multa gira em torno de R$1.000, R$2.000. Tá. Que para uma empresa de valet não é uma coisa pequena. Não? Não, porque ele ganha dinheiro de 30 em 30 reais. Quantos carros ele perdeu nessa multa de R$3.000? Né? Agora, quando eu multo de novo, que a reincidência, aí nós estamos falando de 15, 20 e por aí vai. E vai aumentando. Bom, né? e você tem feito essas... Nós temos feito essas multas, nós temos feito conversa com as associações de bares e restaurantes, com o sindicato. Aliás, em Pinheiros, uma coisa muito interessante que eu achei, em vez de ter uma associação ou um sindicato que represente os bares e restaurantes da região, parece que tem um por rua, cara. É verdade. Eles ficam brigando entre eles. Não, porque eu que represento. Não, quem representa sou eu. Em vez deles se unirem e fazer uma coisa, não, cada um, parece que tem um por rua. É igual a associação de bairro aqui também. Parece a associação de bairro tem associação de rua. Os dois são. Você fala para vocês moram na mesma coisa, você estão... Não, eu já cheguei a conversar com uma associação, e aí chegou uma outra associação. Não, mas quem representa esta praça não é essa associação, sou eu. Eu falei, tá bom, mas tudo bem, mas nós estamos falando da cidade. Exato. Quem representa a cidade sou eu, então, e quem decide o que vai ser na praça, na rua, também é a prefeitura, que no caso sou eu, então tá tudo bem, eu vou fazer o que eu quiser. O que a senhora quer? Vamos entrar num acordo? A gente sempre propõe um acordo. Eu tenho feito conversa com as associações de bares, restaurantes, com os proprietários dos estabelecimentos. Eu sou uma pessoa, Pedro, que eu me acho muito parecido com o prefeito. A gente gosta de estar na rua. A gente não deixa de fazer o trabalho burocrático, o trabalho interno, mas a gente gosta de estar na rua. Assim, eu converso, eu conheço as pessoas, eu conheço os donos e gerentes de bares. Em muito pouco tempo eu fiz essa volta na região inteira, já me apresentando e conversando com as pessoas. Você não mora lá na região, mora? Não moro. Não moro. Não seria, por exemplo, um impeditivo, porque antigamente, na época do João Dória, quando o João Dória foi eleito, aí ele colocou todos os subprefeitos que moravam na região, tinha que morar na região,
Para algumas regiões esse negócio funcionou. Perfeito. Para outras regiões, eu analisando na conversa, eu achei que não funcionava. Então o subprefeito da época, que era o subprefeito de Pinheiro, ele morava em Pinheiro. E eu achei que não resolvia, porque ele olhava para dentro da sua casinha, sabe, pro seu puxado. Aquele que, pro subprefeito lá da cidade de Tiradentes, resolveu. Perfeito. Era uma coisa diferente. Ele mora lá, ele sabia dos problemas. Os problemas são iguais para todas as subprefeituras, mas cada região tem uma peculiaridade diferente. Perfeito. O de lá, ele sabia com quem ele estava enfrentando. Perfeito. O de cá, ele já estava olhando para a casinha dele. Então, pro puxadinho. Falei, algumas coisas funcionam, outras não. Outras acabam não funcionando. Tá? Então, eu não sou contra. Achei que poderia ser um negócio legal. Mas também não assim, não sou contra que more em outra região. Sim. Tem que estar na rua. Tem que estar na rua. Eu acho que o subprefeito, e isso durante todo o tempo que a gente discute aqui a cidade de São Paulo, o subprefeito, ele tem que bater, e assim, não vou avisar. Sim. Vou chegar e vou olhar. Pronto. Tá aqui, eu tô vendo, a coisa tá acontecendo, é nesse momento que a gente vai atuar. Se você já foi atuado, vá. Aí sim é reincidente. É isso aí. Não, e assim, eles. Isso é uma característica minha. Eu, às vezes, saio de motoneta. Eu pego a minha scooter e saio passeando de scooter. Motoneta, olha aí. Você é antigo, hein? Então, eu saio com a minha scooterzinha passeando de scooter. Eu vou parando, tirando foto. Eu não tenho motorista, por exemplo. Eu dispensei motorista, não tenho carro de representação. Eu pego o carro e saio, pego meu carro e saio. Às vezes não tem nada para fazer em casa, eu saio 2 horas da manhã, vou ver como é que tá a rua Espicuelta. Vou lá na rua Espicuelta, vou ver como é que tá Joaquim Floriano. Aí eu saio eu mesmo com o meu carro e vou tirando foto e a gente vai conversando. Isso é bom para deixar a comunidade mais alerta, mas isso também é bom porque o meu pessoal interno não sabe aonde eu estou, o que eu estou fazendo. Os meus fiscais, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade hoje, eu tenho 6 fiscais para esses 38 quilômetros quadrados. É muito pouco. Sim, mas os meus fiscais trabalham muito. Muito. Eu precisava de mais fiscais? Precisaria de mais fiscais. Eles são 100% seguros de que só estão fazendo a coisa certa? Não sei. Mas eu tenho uma relação com eles muito direta. Eu sou muito direto nas minhas coisas. E não só com eles, com os fiscais, mas com todos os funcionários da subprefeitura. Eu vou estar na rua rodando. Cuidado com o que você está fazendo. Exato. Porque vai chegar. Vai chegar no meu ouvido. Se eu chegar no meu ouvido, não tem desculpa. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado bastante esse meu jeito de andar, rodar e fazer as coisas direto e sem intermediários, e sozinho, sem eles saberem, sem ninguém saber onde é que eu estou passando, me traz uma bagagem muito grande para conversar com quem está com a comunidade e para conversar com os meus funcionários na parte interna. Leonardo, nós vimos aí ultimamente que apareceram, né, prédios, construções aí que nem aprovado estava, né, e de repente estão aí já quase apartamentos de não sei quantos milhões aí para ser vendido e que foram embargados. A gente viu aí o que está acontecendo no próprio Itaim, né, Leopoldo Couto de Magalhães, essas coisas todas. Isso e não é um único imóvel, não é uma única construção, porque as pessoas vão jogando. Certo? Isso aí o que é? Foi falta de fiscalização, um pouco mais de empenho de quem esteve na frente da subprefeitura, porque nada cresce da noite para o dia, né? As coisas vão
vão subindo. E Sim. de repente, o que faltou aí? O que você viu? Eu acho que, na minha opinião, faltou um pouco de reorganização interna. A gente vem resolvendo problemas de processos, de fluxo de processos dentro da prefeitura já há algum tempo. E eu sempre brinco com os meus funcionários que gestão pública me deixa muito animado, porque você resolve um problema e cria 2 novos. Na solução desse problema, você criou 2 novos. Né? Então, com a hora que a gente começa a sistematizar toda a prefeitura, hoje todos os processos estão dentro do sistema eletrônico de informação, você começa a deixar os antigos que estavam em papel, ainda em pastas de papel, processos de papel, você começa a não dar ter um olhar tão grande para eles. Por quê? O que está no sistema eletrônico, a hora que chega no meu ponto, o próprio sistema conta o tempo que ele está no meu ponto. Eu tenho data para poder devolvê-lo, eu tenho data para dar solução àquele problema, eu tenho data para fazer aquela fiscalização. Né? E eu começo a ser fiscalizado pelo próprio sistema. Então, se chega uma ordem de fiscalização lá, casa do Pedro está com construção irregular, o vizinho denunciou, no 156. Chegou para mim, o próprio sistema tá me dizendo, ó, já foi 2 dias que você não foi lá ver, foi 3 dias que você não foi lá ver, foi 4 dias que você não foi lá ver, 15 dias que você não foi lá ver. Opa, aí já acende uma luzinha amarela no sistema, por que o fiscal não foi ver essa denúncia ainda? Então, assim, eu sou cobrado pelo sistema eletrônico. O que está no papel... O físico, né? O físico, eu não sou cobrado por ninguém, está no papel físico. É mais ou menos o que acontece no judiciário. Exatamente. Aqueles processos exatamente, é a mesma coisa. E deste caso, neste prédio específico que você falou, assim, está sendo investigado pela controladoria, pela corregedoria, eles já soltaram alguns relatórios, mas esse é um processo físico. Entendi. Né? O sistema me avisa quando a Secretaria de Uso e Licenciamento autoriza um novo empreendimento na rua XPTO. Certo. Mas não tinha como me avisar antes porque era no papel. Entendi. Né? Quando surgiu esse processo para cá, aí também chamamos todos os nossos fiscais e falou, pessoal, vamos deixar uma coisa clara também. Cada fiscal responde hoje por mais de 7.000 posturas que ele tem que fiscalizar na rua. Não é que ele tem 7.000 processos, não. Sim. Ele tem que olhar mais de 7.000 coisas. Vai desde o sujeito fazendo xixi no poste até o prédio que apareceu construído inteiro. Se tem buraco na sua calçada, se o mato do seu lote, se você não construindo, se o mato do seu lote está alto, o vizinho brigando com outro vizinho, porque você subiu o muro um pouquinho mais, porque você, na sua construção você só podia construir 10 metros, você construiu 10 metros e 50, né? Assim, esses dias eu tive lá, uma casa de uma mulher que ela é da Umbanda. E na casa dela, ela colocou, no jardim da casa dela, 2 estátuas grandes, de uma de Iemanjá, outra de outro orixá. E os vizinhos pensaram que ia ser um terreiro ali agora, e aqui é a zona residencial, que passa por isso. Aí a pessoa vai lá, multa, e vem a vizinha. Então, você, é muita coisa para se olhar. Cada um deles é muita coisa para se olhar na cidade. Mas quando surgiu essa questão desse prédio, a gente fez um mutirão, chamei todos eles, e aí não foi só em Pinheiros que aconteceu isso. Sim. Desde pequenas construções que estavam sendo irregulares, nós lacramos e paramos 34 construções que estavam sendo irregulares, de todos os tamanhos. Né? Então a gente fez uma varredura interna de todos os processos que tinham, tanto físico quanto eletrônicos, e saímos para a rua. Butantã, eu sei que, se não me engano a memória, 6 prédios grandes foram... Aonde? No Butantã. No Butantã, é outra subsecretaria. É outra subprefeitura. Exato. Santo Amaro também embargou obra. Vila Mariana embargou obra. Então, acendeu a luz verde para exatamente. Todo mundo fez isso. Exato, alguma coisa está acontecendo. E viu que na cidade as coisas vinham acontecendo. Bom, e essas obras são embargadas. E o que acontece com isso, hein? Depende. Porque vai depender uma obra. Depende o porquê que ela foi embargada. Não, por exemplo,
uma obra como essa da Leopoldo Couto de Magalhães? Eu não sei, eu pedi a demolição. A demolição. Eu pedi a demolição, o prefeito é a favor da demolição, também, ele já deu várias. E a promotoria, a controladoria também pediu a demolição e a promotoria também pediu a demolição. Porque a gente precisa botar um limite, Pedro. Exato. É a falta de responsabilidade social e cidadã do ser humano, do dono daquela construtora que resolveu, falou, não, ninguém vai descobrir, porque quem ia duvidar? Eu não conhecia a construtora São José. Eu nunca tinha ouvido falar da construtora São José. Eu nunca tinha visto uma propaganda da construtora São José. Porque ela não constrói para mim. Ela só constrói para a classe A mais. O público dela está melhor do que o Brasil na Fitzen. Não, mas é verdade. Então, assim, quem também vai imaginar... É que nem a construtora Santa Terezinha. Você conhece? Não faço a menor ideia. Também, só constrói para público mas sabe de quem pertence? Não faço a menor ideia. Não, deixa para lá. Então, assim, quem vai senhor imaginar... chamado Paulo. Então, quem vai Conhece imaginar... o Paulo? O nosso Salim. ex-prefeito? Paulo Salim Quem Maluf. vai imaginar que esse tipo de construtora também vai fazer um negócio desse jeito? Não, sem autorização. Mas é assim, é acreditar o seguinte, depois que tiver pronto, aí eles não derrubam mais, aí eles vão tentar negociar uma forma de regularizar. E eu espero que a justiça não dê essa forma. Mas é exatamente, porque se não houver esse tipo de sanção, sabe, de você falar, eu vou penalizar, de que forma? Já que você... Isso tudo, dona Armênia faleceu. Sim, na Chon. Vai na Chon. Na Chon. Porque a única forma de você mexer com a pessoa, o que ele gastou, o que perdeu, o dinheiro que foi gasto, que vai ver o seguinte, não compensou o que eu fiz. Não. E aquele terreno está embargado, vai estar tudo parado ali. Sim, você na hora que tiver na Chon, se ele quiser construir de novo... Aí vai ter que começar tudo Começa tudo de novo e beleza. Agora a gente precisa mandar essa mensagem para a sociedade, tanto para a classe A, quanto para a classe D e E. Sim. Porque por que eu vou deixar este prédio, que é a classe A, ir para frente, e eu tô lá nas áreas de mananciais tirando barraco? Exatamente. É isso que o pessoal começou a falar aqui. Falar, olha, da mesma forma que a ação é feita aqui, tem que ser feita lá. Isso independente. Mas a ação é feita lá. Não. Né? Mas, por exemplo, eles olharam aquilo e falaram, não, se não for por chão, aí eu vou achar o seguinte, é sempre de pobre, o poder não do pode, dinheiro, o poder do dinheiro, aquele negócio. É pro rico pode tudo, pro pobre não pode eu nada. acho que é essa mensagem que o prefeito Ricardo tem que dar. Nunes está passando. A decisão final, na minha opinião, pelo caminhar da coisa, vai ser da justiça. Mas eu espero que a justiça vá nesse entendimento. É um direito é um direito da construtora entrar na justiça, recorrer, fazer, é um direito dele. Exatamente. Agora, vai da justiça ter que ter um entendimento. Você foi um fora da lei, você fez a coisa fora da lei e a prefeitura vai aprovar? Não, a prefeitura não vai aprovar. Exatamente. Aí é prerrogativa do prefeito falar, aqui não. Sim. Aqui não correu planta, não correu nada, nós não vamos aprovar coisa nenhuma. Que é o que já fez. Não pode ter uma edificação sem aprovação. Exatamente. Que é o que o prefeito já fez. Mas é o que tem que ser feito, realmente. É o que o prefeito já fez e é o que ele passou pra gente. Essa é a linha que nós temos que seguir. E essa é a linha que a gente tem seguido. Ô, Leonardo, a gente quando fala, por exemplo, de Pinheiros, Vila Mariana, nós falamos de algumas subprefeituras que estão dentro de regiões, vamos dizer assim, que já tem toda uma infraestrutura formada, que é bairros antigos, né? Então você já tem uma infraestrutura, você tem todo um... Problemas tem. Sim. Problemas tem, vão ter sempre. Sim. Né? Senão não precisa de mim. É lógico. Agora, os problemas, a gente fala em enchente, vocês têm um problema de enchente, causou alguma enchente, mas que não é uma coisa assim do outro mundo e solucionar. Perfeito. Tá? Que é diferente, por exemplo, da periferia, que quando dá aquelas enchentes você vai ficar uma semana, um mês, Jardim Pantanal, vai ficar um mês debaixo d'água. Perfeito. Que, graças a Deus, não é esse problema. Então, vamos olhar para lá e tirar, ver aí por que vocês não têm esse problema, para a gente possa levar para lá,
né? O que vocês têm agora, assim, de ação premente na sua subprefeitura, que você fala, olha, isso aqui é uma coisa que nós precisamos fazer para ontem? Com relação a enchente? Não, com relação Não, assim, o que a gente precisa fazer para ontem realmente é melhorar a infraestrutura. A gente precisa renovar a infraestrutura da região inteira. Aí vou dar algumas coisas, por exemplo, Jardim Paulista, da Alameda Santos até a Rua Augusta, Estados Unidos, perdão, não tem galeria de água pluvial. A água desce toda pela superfície. A única galeria que tem é a da Bela Sintra, que agora a Secretaria de Infraestrutura Urbana tá reformando, né? Essa reforma que está tendo na Bela Sintra. E eu tenho uma pequena galeria cruzando na Oscar Freire e a outra já nos Estados Unidos. Por isso que ali nos Estados Unidos com Colômbia, em frente a 78, sempre alaga. Sempre. Porque não tem galeria. A água desce por cima do asfalto. Da Santos inteira, e toda a região. Da Rebouças até a Brigadeiro. Ela desce por cima e ali, como é a parte mais baixa, ela vai acumular. Né? Então, assim, toda a área de infraestrutura da região, nós temos hoje alagamento na Praça Pan-Americana. Alagamento na Praça Pan-Americana, exatamente. Por quê? Porque também a água desce por cima ali do Alto de Pinheiros e está acumulando ali na Praça Pan-Americana. Então, assim, eu vi relatos na última, quando eu assumi no Carnaval, que eu fui ver a casa da pessoa. E você não... A casa da pessoa estava completamente alagada. Tinha lá o quarto, o man's cave do proprietário, onde ele tinha a adega dele. Ele perdeu a adega inteira. E ele olhou para ele e falou: nunca vi isso na minha vida, isso nunca aconteceu antes. Né? Então, assim, o beco do Batman. Não, eu vi. O beco do Batman fica 3 metros. Se você botar o seu carro dentro do beco do Batman, por isso que não pode mais andar de carro dentro do beco, porque se chover, o seu carro fica completamente alagado. Né? Então, assim, a gente tem alguns pontos localizados de água. Cidade de Monções, em frente à Hípica. Cidade de Monções alaga. Nós recebemos aí uma reclamação ali do pessoal que mora lá na rua, acho que é a Rua Miami, Hollywood. Falou, aqui hoje você não consegue, porque choveu. É isso. E isso por conta do quê? As galerias estão pequenas. Já não. Porque os prédios vão subindo, o número de... As galerias estão pequenas, a impermeabilização está maior e o povo é porco. Não querendo falar do seu time, mas o povo é porco. Então, olha... A gente começou a ter, e aí especificamente nesta região da Rua Miami... Exato. Nós começamos a ter um solapamento na Guararapes, esquina com a Nova York. Aí a gente começou a abrir, resolveu aqui, aí depois abriu, aí mais pra frente começou a solapar de novo, aí a gente abriu, resolveu ali. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma quadra. Mas vai parar o trânsito, ali é a rua que desce, não tem jeito, vai ficar... Abrimos. E tiramos, aí tava... a gente trocou todas as anilhas. Quando eu quebrei a primeira anilha, eu tirei daquele pedaço da Guararapes com a Nova York 2 caminhões de garrafa PET que estavam entupindo as anilhas. 2 caminhões de garrafa PET daquele pedaço. Então, assim, tudo isso prejudica. Tudo isso prejudica. Então, nós falamos aí sobre... Lógico, isso aí aí nós vamos falar em zeladoria, uma série de coisas. Nós falamos aí sobre lixo. As pessoas não têm educação ou não têm o comportamento de se colocar o lixo no horário certo. Eu acho que é uma responsabilidade, talvez falta um pouco mais de orientação da subprefeitura, mas é responsabilidade do caminhão de coleta, também da empresa que faz a coleta, e avisar, olha, aqui toda segundas, quartas e sextas nós vamos passar tal hora, sabe? Não, aquele horário ele tem que estar mais ou menos certo. Uma coisa que o próprio Ricardo Jung sempre lutava aí, e a gente discute muito aqui, chama-se logística reversa. A responsabilidade.
não sei se você concorda comigo. Você entra para comprar um refrigerante, você quer tomar o líquido. Sim. A garrafa, não. Só que você levou a garrafa, mas a empresa não tem assim a preocupação em dar um destino para aquilo. Você, por outro lado, fala que se dane então, já que não quer, joga para cima que cai aonde cair. E as coisas vão acontecendo. De que forma solucionar um problema desse? Que ele vai ser crônico sempre. Você pode engarrafa PET. Pedro. Você só não acha latinha, né? Latinha de alumínio você não acha. Se você quiser ir num restaurante hoje, como é que você pesquisa se esse restaurante está aberto, se está fechado? Não, eu concordo com você, mas veja bem. Pelo celular, calma. Pelo celular, certo? Eu entro lá para vou ver no celular se está aberto, fechado, que horas abre, se esse restaurante é bom. No meu celular eu também tenho que horas o caminhão passa na porta da minha casa. É só uma questão de eu chegar. É porque não é prioridade para mim. As pessoas não têm prioridade. Eu brigo muito na rua e os meus funcionários sabem que eu sou meio rabugento. Mas você está falando de Pinheiros, né? Não, de qualquer lugar. Se eu quiser. Não, se eu quiser. Você está falando lá do Grajaú, você também está falando. Tô falando. Você também entra tá no seu. Entra no Google. Entra aí no Google. Entra no Google e vê aí que horas funciona o restaurante. Do Paraisópolis, do Grajaú, tá. Se eu entrar no site da prefeitura, que horas passa o caminhão de lixo nas ruas do Grajaú e que horas e quais os dias que passa a varrição na porta da sua casa ou qualquer na rua do Guaraju, está no site da prefeitura. Então, só não é prioridade para mim. Exato, mas eu acho que também falta, aí eu vou defender um pouco a população, mas eu acho que falta aí a responsabilidade da divulgação, coisa que falta muito. Falta a culpa nunca divulgação. É minha, né, Pedro? A culpa é sempre do outro. Não. Por exemplo, nós estamos aí, nós temos 55 vereadores. Sim. Você esteve na Câmara Municipal, nós temos 55 vereadores dentro daquela Câmara. Política reversa. São Paulo precisa disso para ontem. Sim. Já foi colocado na Câmara algum projeto de política reversa? De responsabilizar as empresas que estão aqui e que fazem, porque nós estamos falando, os grandes geradores de lixo. Tá bom, os grandes geradores de lixo, mas cadê os grandes fabricantes desse lixo? Você lembra que as sacolinhas, sacolinhas de supermercado eram um vilão, né? Era um vilão. Então você vai levar a sua sacola. Foi. Só que o supermercado começou a te oferecer sacolinha por 11 centavos. Mas essa é biodegradável. Deveria fazer o seguinte, não tem sacolinha. E aí você estaria até hoje acostumado a levar a sua sacola diretamente no supermercado. Como te oferecem essa possibilidade, você comprou isso daí. Aquelas sacolinhas que era o grande vilão, mas o grande vilão não era... Comprou um pacote de 5 quilos de arroz que vem embalado no plástico. Não, aquele plástico do arroz é outra coisa. O vilão é a sacolinha do supermercado. E o saco de feijão é outra coisa. O vilão é a sacolinha do supermercado. E a garrafa PET é outra coisa. O vilão é a sacolinha do supermercado. A quem interessou fabricar sacolinha do supermercado? Não sei, eu sei que em São Paulo a gente tem falado sobre isso. Hoje é proibido. Eu estou errado. Não, porque tá veja certo. bem, você tem uma Mas série o problema, de... a questão é o seguinte, eu já passei por este mundo. Né? Já passei por esse mundo. E conheço, sou amigo do deputado que ajudou, que foi o relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá, o Jardim. O Arnaldo Jardim, o deputado Arnaldo Jardim. Né? Você tem uma questão, nessa questão da política reversa, a gente tem um problema ainda, que ele ainda não tem uma regulamentação, tá sempre os prazos para a indústria se adaptar, estão sempre sendo jogados para frente pelo governo federal. Né? Aqui no Brasil, independente dos Estados Unidos, a república não é federativa, de fato, né? Ela só é no nome. É do direito. Né? Ela só é no nome, mas de fato não é. Então assim, eu não posso no município fazer uma lei, porque aqui a lei, lá nos Estados Unidos a lei municipal é a mais forte do que a nacional. Aqui é o contrário. Né? Então eu estou sempre com esse problema. O que a gente tem feito em São Paulo? O plástico de uso único já está proibido. Então os copinhos plásticos, os canudinhos,
já estão proibidos. E a gente tem avançando. O vereador Chechel Trípoli tem feito projetos de lei e ele é um grande combatente dessa questão na cidade. E ele tem, inclusive, influenciado legisladores de outras cidades que veem na produção legislativa dele, nesse quesito, nesse item, uma inspiração e tem já criado. Eu tenho notícias de leis que estão surgindo nas cidades da Grande São Paulo, que estão acontecendo depois que o Chechel Trípoli conseguiu aprovar e conseguiu influenciar o executivo a regulamentar as leis que ele tem proposto para a diminuição do uso do plástico de uso único, né? Essa questão que é o caso do copinho, do canudo. E essa colinha, não é não? Porque é tá chegando lá. Único. Mas está chegando lá, porque é justamente isso. Assim, a gente vai... a grande reclamação da sacolinha, Pedro, foi da própria população. Porque a gente, é o que eu falei para você, eu não fui irônico quando eu falei, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Na cabeça, quando a gente fala em cobrar o poder público, a culpa é sempre do outro. Não tem eu estava falando que eu sou meio brigão, eu saio na rua e eu vejo a pessoa jogar um papel de bala no chão. Eu vou lá brigar com ela. Ela vira para mim e fala, olha, mas não tem cesto de lixo aqui. Mas você não podia botar no bolso e jogar isso em casa? Mas eu estou fazendo isso para manter o emprego dos varredores. Aí eu olho para a pessoa e falo, coveiro também precisa de emprego, senhora. Fica a dica. Né? Sim, e é isso, sim. Quem reclamou da sacolinha plástica foi a população, porque dá trabalho eu levar a minha própria sacolinha dentro do carro, dentro da bolsa, dentro não sei o quê. Mas isso tem avançado na cidade. Isso tem avançado. Não, eu até entendo. Mais lento do que você e do que eu gostaríamos. Mas veja bem, quando começou o lance da sacolinha plástica, não, o supermercado tem que oferecer uma biodegradável. Tá? Só se quiser. Então a sacolinha é vendida até hoje, é vendida. Sim. Quer dizer, assim, virou um costume daquilo que você compra se você quiser. Você não, vamos dizer, entre aspas, não pagava porque estava embutido no preço. Hoje, ninguém tirou aquilo do preço e você paga um pouco a mais. Então, está se vendendo a mesma coisa. Você compra se você quiser. Então, oferta e demanda. Eu entendo. O canudinho podia ser a mesma coisa. Compra se quiser. O copinho, compra se quiser. Mas aí veja bem, não. Fala. Veja bem, eu acho que é o seguinte, o livre-arbítrio tem que ter, em todos os sentidos. Sim. Você não pode me proibir. Não. Olha, eu estou botando uma lei porque você está proibido. E hoje em dia você não pode mais comer aquilo. Não, você pode comer. Então, você agora continua tendo canudo. Não, eu tô falando, por exemplo, do canudinho também. Não, agora os bares não podem mais oferecer. Eu peço se quiser. Então, o sacolinha pede se quiser. Sim. Se a gente começar a pensar dessa forma, eu acho que... Eu estou mantendo o livre-arbítrio. Se você quiser comprar, você compra. Se não quiser, não compra. Tá bom. E por que se eu quiser pedir no bar o meu canudinho, tem, eu peço... Mas tem. Só não é de plástico. Me dá um bar aí que vão me dar o canudo que não seja de plástico. Não tem. Vai no McDonald's. Eu não vou dar... então, você... Vai no McDonald's. Eu não como fast food, eu quero. Não, mas eu não tô falando pra você comer, eu tô falando pra você pedir o canudo. Não, mas eu vou. Eu só tô falando do canudo, não tô falando da comida. Não, mas não é. Não, mas cara, eu vou lá pra pedir um canudo. Mas lá tem. Bora, você. Escuta, mas quando. Você é eu tô com 50 anos. Pedro, eu tô com 50 anos. Eu tenho 67. Então vamos lá. Só pra você ver a diferença. Eu já tenho 17 anos quando eu passei a minha juventude inteira. Eu não sei se tem também no YouTube o nosso programa. Tá no YouTube. Então, assim, para quem está nos acompanhando no YouTube, presta atenção. Eu passei a minha infância e minha juventude inteira indo no bar, pedindo o que eu queria beber e bebendo assim, ó. Sem canudo. Não, sim. O que eu vou beber é o líquido, não é o canudo. Sim, mas e o que isso de mal fez pra mim? Não,
Não, mas eu não estou falando. Veja bem, agora você está falando aí. Você está defendendo só a posição lá do Chechel Trípoli. Não é. Que quebrou o Canudo. O Canudo, o problema do Canudo não é que ele é de plástico. Ele é de plástico de uso único. Eu acho que. Ó, São Paulo. Me mostra uma cidade aqui no Brasil, dos 5.570 municípios, que seja igual à cidade de São Paulo. Uma. Não tem nem na América Latina. São Paulo tem uma coisa chamada poder para falar. Então tá aí o nosso prefeito, ele fez a CPI dos grandes devedores e falou: o Banco Itaú tem 1 bilhão para devolver, o Santander tem que devolver tanto. Nós vamos fazer um acordo desde que vocês paguem uma multa violenta de bilhões, que eles pagaram, vou botar aqui pro cópio, e traga novamente a sede aqui dentro, porque vocês não vão sonegar mais INSS. Perfeito. E aconteceu. Eu achei isso um ponto positivo para o vereador Ricardo Nunes. São Paulo tem que se unir e falar o seguinte: nós temos um problema aqui, que é um problema crônico, que são problemas. E aí você tem 55 vereadores na Câmara, você tem vereadores aí que mandam em partidos, e partidos nacionais. Ele manda nacionalmente, o vereador manda nacionalmente em partido, tá? Daí, eu não vou falar nomes. Nós já tivemos vereador que virou presidente. Mas eu não vou falar nomes, né? Senadores, vereadores. Nós já tivemos vereador que foi eleito presidente da República. Sim. Então Estou concordando com você. Sim. Então você tem aí, porque a exposição aqui é muito grande, aí, poder para discutir e falar o seguinte: nós estamos com problema, aí o mundo todo está discutindo aí o clima, o ambiente, e nós estamos com um problema aqui que não sai desse, vocês mesmo. Você mesmo foi lá na rua X, quebrou lá umas manilhas lá, tirou 2 toneladas. Foi isso? 2 toneladas? 2 caminhões. 2 caminhões de garrafa PET. Perfeito. E só um pedacinho. Quer dizer, se abrir São Paulo, o que nós vamos tirar? Tudo aquilo que a população jogou lá. Sim, mas tudo bem que a população jogou lá. Você é população. Não, eu sou. Você não pode se excluir, então. Lógico que sou. Você se exclui? De jeito nenhum. Você se coloca naquela população que também... Perfeito. Não, eu não me coloco na população que joga lixo na rua. Não, pode não jogar lixo na rua, mas coloca... Se você for no meu carro, e aí todo mundo que me conhece briga comigo, você vai ali atrás do meu banco, tá cheio de garrafa PET. Porque eu me recuso a jogar na rua. Sim, aí você joga dentro do teu carro. E depois... Joga o carro... Não, e depois eu tiro o carro e jogo no reciclável. Tá bom. Então, aí eu pergunto... Eu não estou defendendo a população, estou falando o seguinte: você está falando uma coisa, então você resolveu a questão. Aonde fica esse reciclável que você joga? O meu? Eu jogo no reciclável no meu prédio, que passa... No seu prédio. Tá que bom, passa, aí passa... Mas tem certeza que lá dentro, o seu prédio, todo mundo é responsável? Tenho certeza que não. Porque é o seguinte, mas existe uma coisa... Mas eu estou fazendo a minha parte. Não, você... Mas se cada... Nós temos... Qual é a população de São Paulo? 12 milhões, 12 milhões de quê? De habitantes. De indivíduos. Sim. Então se cada indivíduo... De cidadão. Se cada indivíduo fizer o que tem que fazer, a cidade não vai ter problema. Não. Errado? Eu sou defensor, Pedro, eu concordo com você no que você falou há alguns minutos atrás. Eu não estou defendendo a população. Mas eu estou defendendo. Eu estou achando o seguinte, veja bem, quando eu digo, você tem que fazer um trabalho, eu acho que falta do poder público é dar, vamos lá, condições, tá? Porque você está gerindo um dinheiro que não é seu. Nós estamos falando de bilhões, 9 bilhões. Tem 37 no caixa, 37 bi. Não, que nós estamos falando assim, qual é o orçamento São Paulo? o orçamento da cidade para o ano de 24. De 2024, vai. 71. 71 bilhões. Perfeito. Então veja bem, não é seu esse dinheiro. Sim. Esse dinheiro é da população. Perfeito.
Aí, de repente, está gerindo um dinheiro que pertence a todo mundo, mas não dá condições e fala, não, o povo é porco. Sim, Não, mas o não que tô você dizendo- fez com o dinheiro? Não, ó, hoje eu vi. Quem viu hoje um absurdo, isso a gente já está discutindo com outros jornalistas, que é o caso da má gerência do dinheiro público. Por exemplo, subprefeitura pagando aluguel de subprefeitura, aluguel de R$200 mil por mês. Isso é certo? Aí você fala, não, peraí, mas tem prédios próprios que você podia entrar ali, então nós vamos gerenciar esse dinheiro com responsabilidade. Isto não é muitas vezes certo. não. Isso é histórico. Nós estamos porque ela não começou a pagar aluguel agora. Ela sempre pagou aluguel. Mas nós estamos combatendo isso também. Não, mas Subprefeitura de Pirituba já mudou para o prédio próprio. Subprefeitura lá na Zona Campo Sul. Limpo saiu do prédio próprio, foi para o prédio alugado. Não, Não, eu estou falando, eu não vou deixar, eu não vou te colocar aí, mas eu posso falar. Então você fala, pô, ele saiu de um lugar e foi, ele não quis ficar ali, de repente foi para o 6º andar de um puta de um edifício. Aí você fala, peraí, a coisa não poderia funcionar dessa forma. Então eu vejo o seguinte, não existe uma responsabilidade. Olha, eu lembro que... Você lembra do Sugismundo? Não é da sua época? Lembro. Lembra? Lembro. É da sua época? Lembro. Sugismundo dava certo. Por quê? Porque de tanto você bater na tecla e de tanto você divulgar, vai se criando uma coisa chamada hábitos. Sim. Multa. Tem que colocar multa, sim, para quem coloca o lixo fora do horário. É multa. Mas tem. É isso que eu tô falando. Mas não acontece. Em Pinheiros não começando a fazer. Não, mas, por exemplo, lá em Pinheiros faz. Quantos habitantes você falou? 300 mil? 300 Nós mil. falamos que São Paulo tem 12 milhões. Sim. Então, tem aí um monte de gente que não recebe multa. Porque as coisas ela tem que acontecer. Olha, do Sugismundo, na época que tinha aquela campanha do Sugismundo, as pessoas começaram a se ligar. Por quê? De tanto você bater, a coisa funciona. É mais ou menos o que acontece com grandes campanhas que você não deixa morrer. Zé Gotinha. O Zé Gotinha acabou morrendo aí, porque os caras tiram o Zé Gotinha, tira tudo, tira a carteira de vacinação, tira tudo. A que ponto nós estamos chegando? Doenças que foram, De que volta já não com a polio. existiam. A polio está de volta. Eu não vi um amigo meu, naquela época, com problema de poliomielite. Também não. Entendeu? Só que agora, talvez os teus filhos, teus netos vão ver pessoas com problema. Eu vou falar, peraí, mas isso aqui não tinha acabado? Ah, tinha, mas voltou. Porque é assim, porque você vai deixando. Tinha uma campanha da Sabesp que economizar água, aquela crise hídrica de 2014, né? Aquela que veio uma campanha, as crianças começaram, a Sabesp fez uma campanha dentro das escolas que a criança chamava atenção. Você ia lá fazer a barba, ô pai, tem que fechar a torneira, a professora falou que nós estamos com de vergonha você fechava. E isso é uma forma também de educar. Então, só que as coisas foram assim, meio que relegadas a segundo plano. Ah, tá tudo legal? Tá. Bom, agora já está resolvido? Tá. Toca para frente. AIDS, lembra? Campanha de AIDS do Brasil era referência no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá solucionado? Brasil não tem mais nada, não. Hoje, terceira idade está pegando AIDS. Terceira idade. Aí a culpa é do Viagra. Hã? Aí a culpa é do Viagra. Então, mas a culpa é sempre de alguém. É o que eu tô falando. Eu tô batendo em você. Nós estamos falando, eu tô falando, a culpa é sempre do outro. Não. Eu fui irônico assim, nesse meu comentário. Você que tá falando que a culpa é sempre do outro. Não. Eu sou. Largar. A culpa do que acontece comigo, pra mim, é minha. Eu acho que existem coisas que você deveria estar trabalhando. Sim, Essa questão, eu concordo, as pessoas falam, o povo é porco. O ponto viciado. O ponto não é viciado.
viciado é quem leva o negócio pro ponto. Estamos falando Você a mesma língua tem o vício agora. de levar para o ponto. Então a gente recupera lixo aqui. não apareceu ali. Mas, foi jogado por alguém. Exato. Mas, não, então a gente vai recuperar, vamos fazer ali, vamos pintar a parede, vamos fazer um jardinzão. É tudo muito lindo. Ali, Sim. E o da esquina? Não, da esquina nós largamos lá, então vamos transferir isso daqui e levar para lá. Porque aí o sujeito vai mudando de lugar. É lógico. Agora, tem que... Nós estamos em cima, né? Estamos em cima da hora. Mas eu acho que tem que fazer tem que se trabalhar com campanha de conscientização. E eu vejo o seguinte, não estou responsabilizando pegar a garrafa PET, jogar na rua, ou sei lá, você joga dentro de um saco plástico, um saco de lixo, coloca antes da hora, vem a chuva, leva embora, aquele saco entra no bueiro. Mas, ô Pedro, nós estamos no século XXI, ano 2023. As pessoas não sabem mais? Você jura pra mim que as pessoas não sabem que jogar lixo na rua? Sabem. Então, por que eu vou fazer campanha de uma coisa que eles já sabem? Eles não fazem então porque vamos eles deixar não querem. do jeito que tá. Não, a gente não é isso. A gente está combatendo de outras maneiras. A gente está combatendo de outras maneiras. Falar que as pessoas são ignorantes no assunto, hoje em dia, não cabe mais. Ignorante não, sim, é ignorância. Ignorância no sentido de não saber. Ignorância no sentido de não saber. Não, sim, ignorante é quem ignora. Né? Exatamente. Eu sou ignorante em medicina. Então, sim, eu não sei. Jogar lixo na rua vai entupir o bueiro, não pode, vai prejudicar a cidade, vai prejudicar a vizinhança. Então, assim, não existe mais isso. As pessoas, todo mundo sabe. E aí nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Quanto custa para eu fazer uma campanha para 12 milhões de habitantes? Não, você tem meio de comunicação. 100 milhões? 200 milhões? 100 milhões, 200 milhões? Quantas casas eu construo com 100 milhões, 200 milhões? Então, se o dinheiro é do povo, e eu concordo com você, eu vou gerir ele melhor. Construindo casa para dar para as pessoas morarem, ou fazendo uma campanha para ficar falando de novo para a pessoa que ela não pode jogar lixo na rua, que ela já sabe. Então, como é que nós estamos combatendo isso? A gente está combatendo de uma outra forma. Né? O prefeito assinou ontem o contrato do Smart Sampa. Nós vamos distribuir 20 mil câmeras pela cidade. Nós vamos começar a multar essas pessoas também. Também vai servir para isso. Né? Também vai servir para isso. Né? O subprefeito de Ipiranga fez uma filmagem, ele mesmo, de um sujeito abrindo o carro dele, um Honda Fit, e jogando lixo na rua. Jogando lixo na rua. E jogando restos de construção civil na rua. Né? Esse sujeito do ponto viciado. Tirando o carro. Do carro dele, abriu o porta-mala do carro dele e jogando. E ele virou pro cara e falou: mas meu senhor, o senhor não pode jogar isso aqui. Eu falei: eu pago a prefeitura para isso. Vai pagar, foi multado. Tá errado. Foi multado em 25 mil reais. Foi multado. Isso aí não é crime ambiental? Então por que não chama a polícia então, ele vai... Aí ele tem que responder pelo crime ambiental. Exatamente. Porque eu acho que é o seguinte, é lógico, tem a dor no bolso, mas também ele vai ter que ser responsabilizado criminalmente. Na prefeitura. E aí o prefeito, você me desculpa, o prefeito do Ipiranga, talvez, deveria, naquele mesmo momento, já que ele filmou, tem a placa do carro, tudo, falar: tá tudo pronto aqui. Agora eu vou à delegacia de polícia parte do... Mas foi. Não foi. Então, legal. Então, assim, a gente está arrumando outras ferramentas e outros modos de coibir esse tipo de coisa. Porque falar que as pessoas não sabem... Não é uma questão de que as pessoas não sabem. Eu acho que está faltando. Existe coisas, e eu sou meio crítico, e eu posso gostar do prefeito. Sim. Mas tem uma hora que você é crítico, você fala assim, está faltando nunca vai ser coisas, está faltando... Olha, você quer ver uma coisa? O cargo dele... Olha, lá ontem, olha, nós já estamos quase terminando aqui, rapidinho só. Ontem eu fui na Rua Hungria, da sua região. Sim. Na Rua Hungria. Então desci ali, eu vi uma coisa ali do largo, ali perto do metrô. Eu falei: ué, não existe a lei Cidade Limpa? Por que lá tem uma lixeira com propaganda de compra ouro? Tem uma lixeira redonda para ouro. Mas é uma lixeira. Ué, mas é a lei Cidade Limpa, é proibido isso. Alguém que vende... Não existe mais. Esse compra-ouro aí não existe mais. Pra onde é aqueles antigos? Isso aí da época do... Não. A lixeira é nova. Então alguém tá arrumando ela.
Então eu vou lá arrancar. Então veja bem, porque e não é só na sua região. Em outras regiões, aqui mesmo, se você circular aqui, aí você olha o seguinte, bom, existe, porque eu já cansei de ver, até muitas vezes quando passa uma reportagem, isso aqui, você vê lá uma lixeira, aquelas redondinhas, que essa lixeira é de 1980. Quer dizer, é o cara que fabricava, porque quando foi da época de Imurb. Então, eu imaginei que essa lixeira que você estava falando era dessa. Não, mas é da época de Imurb. Só que o fabricante, ele continua vendendo a publicidade, vai lá e coloca, é uma forma. A maioria é ouro. E por que a maioria é ouro? Porque o cara não tem onde fazer a publicidade, né? Ele põe lambe-lambe no poste, eu estou multando todos eles. Eu já multei lambe-lambe especificamente para ouro, eu multei 10 locais desde que eu assumi. Mas só pra gente terminar, já que a gente tem que terminar. Vamos lá. Tu volta, mas você me falou que não é perfeito. Realmente, o cargo dele é prefeito, não é perfeito. Nunca será prefeito. Nós vamos sempre ter problema para administrar. Nós vamos, e aí a gente está. O importante é que a gestão tem caminhado na procura por soluções dos problemas. Eu acho que bom, daqui aí você falou aí sobre a prioridade agora, por exemplo, dentro da subprefeitura, todo mundo elege uma prioridade e fala, bom, nós estamos aí no inverno, pouca chuva, é o momento agora de se preocupar em limpeza de poeira, isso aqui, porque a gente já vai se preocupar com chuvas de verão. Estamos fazendo. A gente recebeu um aporte, o prefeito mandou um aporte para todas as subprefeituras e o meu orçamento para a zeladoria subiu de 20 milhões para 36 milhões esse ano. Então nós ampliamos todas as nossas equipes de tapa-buraco, de todas as coisas que envolvem zeladoria, e a gente está fazendo, ampliou bastante. Tem feito. A gente está em cima da hora. Tu volta aqui? O dia e a hora que vocês quiserem. Tá bom, a gente começa a se mover. Mas só se eu puder começar na hora do esporte. Na hora? Do esporte. Pode, até... Bom, mas então você tem que vir esse ano. O dia e a hora que você quiser. Olha aí, semana que vem o teu Corinthians joga com o São Paulo aí pela Copa do Brasil. Aí agora vocês se classificaram aí para Sul-Americana. Para Sul-Americana. Vou te dar um conselho. Avisa lá o pessoal, olha um pouco mais pro Campeonato Brasileiro. Vocês estão pertinho do Santos. Não, mas a gente já passou por isso, já aprendeu essa lição, não cai mais não. Então aí você pode ficar tranquilo. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado Conta comigo mesmo. O dia e a hora que você quiser. Tá bom. E abrir aí para as perguntas aí dos ouvintes. Não precisa ser só lá da região de Pinheiros, não. Não precisa não. Aí, vamos fazer o programa da forma questionar, que você quiser. Eu acho que é muito legal questionar. E depois, quem sabe, aí trazer o sub de Pinheiros junto com o sub de Santa Amaro, que faz que são regiões lindeiras que nós temos que bater um papo e conversar. Vamos. Tá bom? Fechado. Valeu. Então, muito obrigado mesmo, Leonardo. Valeu mesmo. Lembrando que o Metrópole Foco, ele tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora, na sequência, a Débora Mendonça, ela que vai atualizar em tempo real trânsito aqui na cidade de São Paulo. E voltamos amanhã, ok? Fui. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais